Quanto mais dinheiro tem em uma sociedade, mais pobre ela fica. Qual conceito está por trás dessa afirmação? E quais são as características de uma moeda forte? Primeiro precisamos entender o que é o dinheiro. Ele não foi criado apenas para que alguém pagasse as taxas do governo. Sim, o dinheiro é uma criação humana, mas ele foi criado para que se possa realizar trocas voluntárias de forma mais fácil. Ele é um instrumento para que o pescador possa comprar sapatos. Essa analogia lhe parece estranha? Então deixe-me explicá-la. Há muito tempo existia um povoado numa ilha chamada Lilliput. Lá, diversas pessoas faziam suas atividades e viviam suas vidas com problemas e alegrias, como todos os lugares. Cada habitante tinha uma habilidade e, portanto, uma função no vilarejo. Dona Mengarda fazia pães. Para isso, ela trocava parte da sua produção pela farinha que o seu Osvaldo moía em seu engenho e que, por sua vez, comprava os grãos de trigo plantados por Nakamoto. Havia também o sapateiro Luiz, que fazia sapatos e trocava pelos pães de Emengarda. Acontece que o pescador Cantilho queria comprar os sapatos de Luiz, mas sempre encontrava resistência, já que Luiz não comia peixe. Assim, Cantilho precisava trocar os seus peixes pela farinha de Osvaldo, para trocar pelos pães de Emengarda e com isso ter alguma chance de conseguir um par de sapatos. Certo dia, Cantilho teve uma ideia. Pegou uma coleção de conchas azuis que ele tinha, que eram raríssimas, e resolveu trocar por um par de sapatos com Luiz. Este aceitou na hora. Logo, Cantilho passou a trocar suas conchas com os habitantes locais que passaram a usar as conchas azuis como meio de troca. Cantilho nem havia percebido, mas com isso ele criou a moeda de troca. Todos os trabalhadores da ilha passaram a aceitar as conchas azuis como moeda de troca de seus serviços ou produto. As moedas eram raras e em toda a ilha existiam apenas 21.000 unidades. Por isso, as conchas azuis passaram a servir de medida de valor das coisas. Com 2 conchas, você podia comprar um par de sapatos, e com 25 você comprava uma vaca. As conchas circulavam e a ilha passou a prosperar. As coisas estavam indo bem. Pessoas queriam construir coisas para conquistar novas conchas e trocar por coisas mais valiosas. Depois de muito tempo de prosperidade, aconteceu um evento que mudaria todo o curso da ilha de Lilliput. Cantilho, quando estava navegando em uma área inabitada da ilha, percebeu uma praia que ainda não conhecia. Ao se aproximar, viu que nessa praia haviam centenas ou milhares das raríssimas conchas azuis. Ele ficou animadíssimo e passou a recolher todas as conchas que conseguiu carregar. Ao chegar no vilarejo, resolveu que não contaria nada para ninguém. Passou a mão em 100 delas e foi se divertir. Comeu os melhores pães que Dona Emengarda produzira, comprou um par de sapatos novos e até comprou móveis para sua casa. No dia seguinte, ele fez isso novamente. E de novo, chegou até a comprar um barco novo com suas conchas. Após uma semana, Cantilho já havia inundado a ilha com muitas conchas azuis. Já tinha gastado em todos os comércios do vilarejo, e assim, todos também haviam enriquecido. Ele pensou até em trocar seu nome para Cantilionário. Todos estavam felizes. A abundância de conchas parecia uma coisa fantástica. Até que seu Luiz, o sapateiro, resolveu que naquela semana seus sapatos passariam a custar 4 conchas. Afinal de contas, ele não precisava de tantas conchas, já que tinha muito mais moedas do que sapato. Todos estavam notando que a quantidade de moedas na ilha havia sido inflada artificialmente. Todo mundo tinha muito mais concha
do que jamais tiveram. Perceberam também que, apesar do aumento da aparente riqueza, os bens precisavam da mesma dedicação para serem produzidos. E foi aí que descobriram que o aumento da quantidade de dinheiro disponível, ao contrário do que parecia, não deixou as pessoas mais ricas, e sim as coisas mais caras. Com essa história, podemos aprender um conceito muito simples, a inflação, que é a aparente elevação dos preços das coisas. Aparente, pois na verdade, como vimos na história das conchas, a inflação é o aumento da quantidade de moeda que circula, conhecido também como aumento da base monetária. Um outro detalhe que pode ter passado despercebido é o que é descrito como efeito Cantillon. Você se lembra do pescador Cantilho? Pois bem, como ele foi o primeiro a receber as novas conchas, ele pôde usá-la antes mesmo da saturação do mercado, aproveitando os preços sem o efeito da inflação. Mas agora que conseguimos entender o motivo da criação do dinheiro e da moeda, devemos nos questionar sobre o que faz uma moeda ser um bom dinheiro. O termo moeda sonante foi criado para descrever uma moeda com qualidade superior. Ele vem de uma característica específica do ouro que faz um som único ao bater em outra moeda. Por isso, o bom dinheiro também é conhecido como moeda sonante. A moeda, no caso da história de Lilliput, eram as conchas. Mas ao longo da história de nossa civilização, o homem utilizou muitos tipos de moeda como base de troca. Conchas, pedras, sal e até gado já foi usado como moeda. Mas o elemento mais utilizado como moeda na nossa sociedade foi o ouro. O ouro sempre foi considerado um bom dinheiro, por possuir características importantes para ser usado como moeda. Ele pode ser divisível, isto é, você pode derreter uma barra de ouro e transformar em outra menor. Uma barra você pode transformar em várias moedas, e essa característica faz com que você consiga comprar coisas com valores menores e até receber troco. Outra característica de um bom dinheiro é ser aceito como um meio de troca. No caso das conchas da ilha de Lilliput, elas tiveram uma ampla aceitação, por isso se tornou dinheiro. Ela tinha o que chamamos de liquidez, que é a possibilidade de trocá-la facilmente por outra coisa quando você quiser. Por último, uma outra característica importante do dinheiro deve ser a reserva de valor. As conchas poderiam ser guardadas por muito tempo se os habitantes de Lilliput quisessem juntar uma quantidade maior de dinheiro. Se decidissem comprar algo de maior valor ou mesmo deixar para seus descendentes. Tão importante quanto conseguir comprar agora é você conseguir guardar para comprar depois. A chamada preferência temporal determina o quanto você consegue esperar para fazer um gasto que você julga ser melhor depois. Um exemplo, se você prefere comprar uma casa com 3 quartos para viver com sua família, pode guardar dinheiro até que consiga reunir quantia suficiente para que você consiga comprar essa casa. Isso indica que você tem baixa preferência temporal, isto é, prefere menos o tempo do que o que você está querendo comprar. Mas, ao contrário, se você prefere comprar uma casa menor, de 1 quarto, por exemplo, com o valor que você tem agora, você está dando mais preferência ao tempo para a velocidade da conquista do que para o seu desejo futuro. Esta é considerada uma alta preferência temporal. Acontece que essa preferência pode ser influenciada por questões externas, inclusive pelo tipo de moeda que você usa.
Suponha que você use o sal como moeda, assim como os romanos fizeram na Roma antiga. Você sabe que, se guardar sua moeda por muito tempo, ela poderá estragar, se molhar a água vai levar, então você prefere gastá-la brevemente ao invés de guardá-la por muitos anos. A mesma coisa com moedas que sofrem com a inflação. Se um americano da década de 1920 tivesse guardado $1, que ele usou para comprar 3 galões de gasolina, hoje ele trocaria o mesmo valor por uma latinha de Coca-Cola. Então, a preferência temporal da sociedade é moldada pela qualidade da moeda, e isso altera o padrão da nossa evolução, já que para criar coisas de valor precisamos de pessoas com baixa preferência temporal. Uma plantação não se faz da noite para o dia, assim como o desenvolvimento de uma nova tecnologia dificilmente é criada por pessoas com alta preferência temporal. Quem quer ganho rápido costuma abrir mão de um bem maior que pode vir depois. A preferência temporal refere-se à razão entre a valorização individual do presente em comparação com o futuro. Como as pessoas não são eternas e o consumo é necessário para a vida presente, é comum que se valorize o consumo no presente, pois sem esse é provável que o futuro nunca chegue. É por isso que animais têm uma preferência temporal muito menor do que os humanos. Eles agem para satisfazer seus instintos selvagens e imediatos. Comparando aos animais, os humanos dedicam mais tempo ao desenvolvimento de ferramentas do que para a caça propriamente. Essa é a essência do investimento. Um pescador que passa dias construindo uma rede de pesca vai conseguir mais peixes do que quem investe pouco tempo na criação de uma vara. Em outras palavras, investimento aumenta a produtividade do produtor.